Fala galera, chegando para mais um vídeo aqui no canal. O tema do vídeo hoje é sobre a final da NBA, as finais, né, da NBA edição 2025-2026, né? Está sendo protagonizada por New York Knicks e San Antonio Spurs. E assim, nós estamos vivendo a história, né? Estamos vivendo a história. Essa temporada que por muitos fatores já tem sido histórica. Cara, no último jogo mostrou-se mais uma vez que esse esporte é demais, cara. Esse esporte é demais, é uma loucura. O que aconteceu no Madison Square Garden. Nunca tínhamos visto isso antes, né? Foi a primeira vez numa final de NBA que um time conseguiu reverter uma diferença que chegou a 29 pontos. Né? O San Antonio Spurs, que já tinha vencido o jogo 3, né? Já tinha vencido o jogo anterior no Madison Square Garden, chegou para esse jogo 4 atropelando, cara. Atropelando. Se não me engano, eles bateram o recorde de bola de 3 no primeiro tempo. Né? Eles acertaram 14 bolas de 3 no primeiro tempo, se não me engano. Assim, o time tava quentíssimo, tudo que tava arremessando tava dando certo, tava caindo. E foi pro intervalo com uma boa vantagem, né? Foi pro intervalo super confortável no placar. Todo mundo achando que já tinha acabado, né? Eu acredito que muito torcedor foi embora antes do intervalo. Não do Madison Square Garden, que continuou lotado até o final, né? Mas eu acredito que muito torcedor do Knicks, cara, que tava assistindo esse jogo 4, foi embora no intervalo, foi dormir, sei lá, né? Porque a desvantagem tava muito grande. Nada tava dando certo pro Knicks. O Knicks tava se perdendo, cometendo muitos turnovers, né? E o time do Spurs tava marcando certinho, aproveitando os contra-ataques, capitalizando ali, matando bola de 3 a rodo. Só que, como eu disse pro meu irmão, né? Tem sempre um segundo tempo, cara. Tem sempre um segundo tempo. E um time que venceu as 2 primeiras parciais sapecando o adversário, né? Que o Spurs fez 41-22 no primeiro quarto e fez 35-27 no segundo. Né? O Knicks até que começou a acordar um pouquinho pro jogo ali ainda no final do segundo quarto, mas assim, a diferença foi absurda. Né? Foi pro intervalo uma diferença gigantesca. Só que aí veio o segundo tempo. Um detalhe, né? Um detalhe sobre essa metamorfose aí, né? Essa transformação que aconteceu ali. Pra mim, a cena que foi assim mais emblemática do jogo, a cena do jogo pra mim, foi uma cena no segundo quarto, onde o Wembanyama sofreu uma falta ali do Mitch Robinson, que antes da falta ele tinha acabado de fazer uma cesta, né, de converter uma cesta ali pra cima do Mitch. E quando ele fez a cesta, ele voltou provocando, né? Ele voltou fazendo um gesto aqui com a orelha, né? Fazendo um gesto aqui. Aí quando chegou na defesa, o Mitch Robinson foi, com aquele caos que estava acontecendo, porque o Knicks já estava sendo salpicado ali nessa hora. O Mitch Robinson foi e deu uma abraçada no queixo do Wemby. Aí o Wemby caiu, a arbitragem viu, marcou falta técnica inclusive, se não me engano, falta flagrante. E depois que o Wemby caiu, ele caiu, viu que o árbitro tinha marcado falta, começou a rir da cara do Mitch Robinson e começou a apontar aqui, né, que tinha entrado na cabeça, tinha entrado na mente do Mitch Robinson. E assim, cara, na real, o Spurs entrou de fato na mente do Knicks no primeiro tempo. O Knicks começou a perder o jogo já no primeiro minuto de jogo, né? Dando mais detalhes aqui de como foi a partida, como que eu vi a partida. O Karl Anthony Towns, que tem sido um dos principais jogadores desse confronto, ele cometeu 2 faltas logo no primeiro minuto de jogo, no primeiro quarto ainda. Ele cometeu 2 faltas. E assim, pra quem não sabe, num jogo de basquete da NBA, quando você comete 6 faltas pessoais, você é ejetado do jogo. Você não pode mais voltar pro jogo. Então, assim, logo no primeiro minuto, o cara cometer 2 faltas é muito cedo, cara, muito cedo. Então, assim,
ele precisou sair de quadra logo no começo e o Spurs começou a se aproveitar disso. E o Knicks meio que ficou assustado ali, não sabia como reagir, não tinha resposta para nada. E aí aconteceu esse lance, né, no segundo quarto. Que pra mim foi o lance da partida, porque assim, um dos lances que mais emblemático da partida. Porque, o mesmo Spurs que entrou na mente do Knicks no primeiro tempo, provou do próprio veneno no segundo tempo. Essa é a verdade. Porque já no terceiro quarto, o Knicks meteu uma run de 16-0, se não me engano. 16-0. E aí eu volto num ponto que eu já comentei em outros vídeos sobre o treinador ter um feeling para pedir timeout. Eu não sei, eu queria entender por que ele não pediu timeout antes. Né? Claro, o jogo não foi diretão, né? 16 pontos seguidos assim, sem nada mais acontecer. Houveram faltas ali, houve bola lateral, ambos os times erraram o ataque, mas assim, o jogo não foi direto, teve suas mini pausas ali, né? Mas não foi um timeout assim para poder quebrar a sequência do Knicks. O Knicks foi fazendo a sequência ali ininterruptamente, praticamente, sem o técnico do Spurs parar o jogo para arrumar o time. E assim, era estritamente necessário que ele pausasse o jogo para arrumar o time. Porque uma diferença que chegou a 29 pontos já estava ali na casa dos 15, dos 18, se não me engano. Eu não lembro agora exatamente quanto. Mas ele foi pedir timeout só aí. Né? Depois se não me engano, o Brunson matou mais uma bola ali e ele foi pedir o timeout. E assim, mesmo nesse timeout, cara, ele não conseguiu arrumar o time, porque o time do Spurs no segundo tempo, aquele mesmo time que acertou 14 bolas de 3 no primeiro tempo todinho, né, nos 2 primeiros quartos, chegou no segundo tempo, quis continuar matando bola de 3. Só que aí, eu vou lembrar da fala do Charles Barkley depois do jogo. Né? Ele falou que foi a atuação mais ridícula que ele já viu. Né, uma das, ou se não há, né, mais imbecil, né, ele usou esse termo. E assim, eu não tenho como não concordar com ele, cara, porque quando você abre uma diferença de 29 pontos no basquete, ainda mais numa final, no contexto de final, cara, você não consegue perder isso se você não facilitar as coisas pro seu adversário. E foi exatamente isso que o Spurs fez. O Spurs tentou, se não me engano, 16 arremessos de 3 seguidos. Sei lá, eu não lembro agora exatamente quanto. Mas teve um momento do segundo tempo que o Spurs só arremessava de 3, cara. Era inacreditável como o time não tinha... ninguém do time foi capaz de fazer uma infiltração para tentar cavar uma falta ou para fazer uma cesta de mid-range. Que, inclusive, é um dos pontos fortes desse time. O time tem muito jogador que arremessa bem do mid-range. Tem o Dylan Harper. Inclusive o Dylan Harper, cara, ele faz bem quase tudo. Né? Ele só não foi bem nas bolas de 3 no segundo tempo ali. Mas assim, o que esse moleque joga é assim, inacreditável. Já falei várias vezes dele aqui nos outros vídeos. E vou seguir falando, porque ele é muito talentoso, ele joga muito. E aí tem Dylan Harper, tem o Stephen Castle, que é outro monstro de jogador. Né, e consegue fazer seus pontos de 2 ali, né, suas infiltrações, cavar uma falta e tal. Tem eles dois. Tem o próprio Fox, né, que o forte dele é justamente o mid-range. Ou então aquelas kick drives que ele faz lá, que ele é muito rápido no arranque. Aí ele consegue fazer uma bandeja rápida ali antes que a marcação chegue, né? Tem esses 3 caras. Aí tem o Wembanyama, que o cara tem 2,30 m. Né? Se você joga a bola no alto para ele, ele vai pegar e vai arremessar sem ninguém conseguir fazer nada, a não ser que seja uma falta. Então, assim, tem várias alternativas para você quebrar o ritmo do time adversário. Principalmente esse time do Spurs, tem muitas alternativas para isso. Só que por alguma razão que eu não sei explicar, eu fiquei tentando analisar. Eu estava assistindo o jogo, eu estava tentando analisar o motivo, mas assim, eu não conseguia encontrar um motivo
que me justificasse o Spurs ficar tentando bola de 3 o segundo tempo inteiro, cara. Porque foi isso que aconteceu, a diferença caiu muito por conta da marcação do Knicks, que melhorou bastante no segundo tempo. Mas assim, o Spurs só queria arremessar a bola de 3. Só queria arremessar a bola de 3. Cara, eu fiquei indignado com isso. Porque assim, beleza, você tava quentíssimo no primeiro tempo ali, mas poxa, você tá numa final, cara. Garante o jogo, garante a vitória. Né? Você tomou uma cesta ali, faz uma cesta aqui agora para quebrar o ritmo do adversário. Né? Vai para um lance livre, faz uma cesta que seja um lance livre, então mata as duas bolas no lance livre. Mas não. Só bola de 3, só bola de 3. E o resultado foi que tomou 26-14 no terceiro quarto. Aí uma diferença que chegou a 29 já tinha caído ali para 17. Aí começou o quarto período. E o time continuou arremessando de 3. Continuou fazendo ataque rápido. Duas coisas você tem que fazer quando você está com uma diferença grande na NBA, no basquete. Você tem que queimar relógio. Cada ataque tem 24 segundos, né? Toda equipe que começa um ataque tem 24 segundos para concluir o ataque. Então, por que você vai fazer um ataque de, por exemplo, 10 segundos se você está com quase 30 pontos de vantagem? Isso só vai favorecer o time adversário, porque quanto mais rápido você finalizar o seu ataque, mais tempo o time está perdendo tempo para poder fazer o ataque deles. Entende? Então, assim, foi exatamente isso que aconteceu. O Spurs ficou não só o terceiro período, mas como o começo do quarto período também, tentando fazer cesta rápida, cara. Tentando fazer cesta rápida e tentando arremesso de 3. E não deu certo. No segundo tempo o aro fechou, nenhuma bola tava dando certo, tudo que tava dando certo começou a dar errado. Inverteram seus papéis, né? Tudo que tava dando errado pro Knicks começou a dar certo. E tudo que tava dando certo pro Spurs começou a dar errado. E aí nós temos alguns jogadores aqui que não tem como não mencionar. Né? Pro lado do Spurs, não tem como não falar do De'Aaron Fox. Já vou começar logo por ele. Não tem como não falar dele. O Fox, que no primeiro tempo ele veio para essa final. Eu acho que foi o primeiro tempo dele nessa final até agora. Porque os 3 primeiros jogos dele, até no jogo anterior que o Spurs venceu, ele não jogou bem. Ele tem sido horrível nessa série. Mas no primeiro tempo desse jogo ele jogou. Ele jogou até bem, mas no segundo tempo, cara, assim, foi lamentável de ver. Foi lamentável de ver. Depois a gente volta nele, né? Vamos falar sobre outros fatores aqui agora também. O Wembanyama pipocou legal no segundo tempo. Beleza, teve umas horas ali que ele até apareceu, tal, conseguiu uma falta, mas, pouquíssimas vezes utilizado, né? Não sei porque o time não estava trabalhando com ele dentro do garrafão, ele estava toda hora querendo espaçar. Né? E eu não sei se isso é uma estratégia do técnico ou se isso é algo que já está na cabeça do jogador, que ele faz corriqueiramente ali no jogo, né? Então, assim, para mim, não tem como não falar desses dois e do treinador, né? Já falando um pouco dele aqui, já falei sobre os timeouts que ele não pediu, né? Nos momentos que ele não pediu timeout. Já falei aqui sobre as escolhas dele ali, né, de tal, que eu acredito que seja estratégia do time, de deixar o Wembanyama toda hora espaçando quadra. Espaçando quadra, para quem não sabe, é deixar o cara no perímetro para ele arremessar de 3. Né? E o Wembanyama, ele até tem essa bola de 3, ele consegue arremessar a bola de 3. Só que, cara, ele é o jogador mais alto da liga. Né? Ou 1,12, eu acredito que seja o mais alto. E ele é pivô. Então, assim, quando você tá com essa diferença enorme, joga com o pivô dentro do garrafão, que você vai... Uma hora você vai acertar o passe pra ele ali, não joga a bola pro alto, ele vai pegar a bola e vai arremessar e vai ser cesta, cara. Sabe? É o feijão com arroz do basquete. A maioria dos times fazem isso. O Detroit Pistons fez isso a temporada regular inteira. E chegou com 60 vitórias no playoff. Né? De 82 jogos, venceu mais de 60. Ou venceu 60, não lembro exatamente quanto, mas chegou a 60 vitórias. Então, assim, se o treinador orientou o Wembanyama para ficar fora do garrafão, ele tá muito errado.
Muito errado. Esse é o segundo ponto, né? O terceiro ponto, cara, ele não soube orientar o time exatamente do jeito que eu tô falando aqui agora. Pô, pra que arremessar a bola de 3? Vamos filtrar pra tentar fazer cesta de 2. Ele foi incapaz de falar isso pro time. Ele não encontrou resposta, por exemplo, pro Giannunobi, que arregaçou com o jogo de novo. Né? No jogo anterior ele já tinha jogado muito bem, já tinha trucidado ali, só que não foi o suficiente, né, pro time vencer. Só que nesse jogo ele veio e arrebentou de novo, cara. Tanto que a cesta da vitória foi dele. O toco que definiu ali a bola pro time do Knicks, a penúltima posse de bola do jogo, que foi a bola da cesta, veio dele também. Bola do perímetro, cara, ele arremessou 9 vezes, acertou 7. E ele tava sendo, assim, antes do Brunson, né, que o Brunson também, como sempre, é o jogador mais ativo desse time. O Brunson até que tava produzindo, só que o restante não tava ajudando, né? O Anthony Towns jogou 26 minutos só por conta das faltas. Não tava ajudando de novo, né? No jogo anterior ele já não tinha ajudado, nesse aqui também não ajudou muito. Mas assim, chegou no quarto período, ele voltou pra quadra e começou a pontuar, coisa que ele não tinha feito na série ainda, né? O Anthony Towns não tinha feito cesta nos 4 períodos ainda da série. Ele foi e começou a fazer ponto, começou a ser útil. Começou a fazer justamente aquilo que o Spurs deveria fazer. Né? Aquela cesta fácil, aquele ponto de segurança. E, assim, somando essa presença do Cat no quarto período, com o jogo absurdo do Anunoby, e com o Jalen Brunson ativando o modo o modo playoff não, né? Porque o modo playoff ele já tá ativado, mas o modo clutch, né? O clutch time ali do Jalen Brunson, cara, eu assim, eu acho que ele é o jogador mais clutch que eu já vi. Eu acompanho a NBA desde 2019, desde as finais de 2019. E eu tô tentando lembrar de um jogador que seja mais clutch do que o Jalen Brunson. Esse Jalen Brunson do Knicks é o jogador mais clutch que eu já vi. Eu, assim, já vi o Curry sendo muito clutch. Eu já vi o próprio Shai, né, o Shai Gilgeous-Alexander sendo clutch. Eu já vi LeBron sendo clutch. Eu já vi o Kevin Durant sendo clutch. Quem não lembra, né, quem acompanha mais tempo aí, vai lembrar daquela cesta que era para ser de 3, mas acabou sendo de 2, porque ele pisou na linha, né? Um pedacinho do tênis dele pegou na linha ali. Na última cesta do jogo, ele arremessou de fora ali, acertou, só que não foi game winner porque o time tava 2 pontos atrás, né? E foi dada só a cesta de 2. Então, assim, eu já vi muito jogador sendo clutch, mas o Jalen Brunson, cara, ele é, assim, inacreditável. Chega nos últimos 5 minutos do jogo, o cara se transforma. Ele se transforma e tá lá, 36 pontos pro cara nesse último jogo aí. O Giannunobi veio pra 33 e, meu, surreal. Agora falando do Spurs, né, dos jogadores do Spurs, eu já falei um pouco do Fox, né, já falei do Wemby. E voltando a falar do Fox, né? Porque os demais jogadores fizeram um jogo ok até. O Champagne não foi muito bem de bola de 3, mas ele tem seus jogos, né? Que ele é bom ou não. E esse não foi um jogo que ele foi bem. O Vassell até foi bem, tava quente no jogo, pelo menos no primeiro tempo. Mas no segundo tempo também não ajudou muito. Agora o Fox, cara... assim... ele poderia ter finalizado o jogo como herói. Ele poderia. Mas ele fez tanta cagada no jogo e chegou no final ali, ele roubou a bola. O time do Spurs conseguiu fazer uma marcação boa ali e ele roubou a bola, cara. O time tava vencendo por 1 ponto. Aí esse erro aí pra mim foi pior do que o do Wemby lá de tocar a bola nas costas do Cass, tá? Porque pelo contexto do jogo, pelo contexto da série, pra mim foi o pior. Porque o Wembanyama, por mais que ele seja o nome da franquia, ele ainda é jovem. É a primeira vez que o cara tá jogando playoff na vida. O Fox não, cara. O Fox era pra ser esse pivô de experiência. É esse pilar de experiência do time. Mas esse erro dele aqui... assim, é inaceitável. Eu acho que assim, se o Spurs não se livrar dele pra próxima temporada, vai ser o pior erro
de toda a NBA. Tem que se livrar do Fox, porque não precisa dele. Essa é a verdade. Porque assim, ele conseguiu roubar a bola e faltava 13 segundos para acabar o jogo, se não me engano. E o time tava ganhando por 1 ponto. Ele sendo um dos jogadores mais rápidos da quadra, era só ele pegar a bola e ficar correndo. Era só ele pegar a bola e ficar correndo, esperando alguém bater nele para ser falta, e ele ia pro lance livre, porque falta nessa altura do jogo já vai pro lance livre. Né? O Spurs já tinha sofrido falta suficiente para ir pro lance livre. Então assim, era só ele correr quadra, cara. Era só ele correr quadra, ele não precisava ir pra cesta. Até porque, se ele faz aquela cesta, o Knicks ia ficar 3 pontos atrás. E ia ter tempo suficiente para armar uma jogada de 3 pontos. Aí se o Knicks faz essa cesta de 3 pontos, ia empatar e sabe-se lá o que ia acontecer depois, né? Mas se ele só bate bola ali, corre, ele ia poder gastar mais esse tempo de relógio. É assim, é beabá, coisa que qualquer jogador profissional, assim, que principalmente na posição dele, né, de armador, de guarde, faria naquela situação. Né? Estando naquela situação, acho que qualquer outro jogador faria, mas não, ele quis ir pra cesta. O que aconteceu? O Anunoby chegou e deu toco nele. Né? E ele desperdiçou essa que era a posse mais importante do jogo. Ele desperdiçou. Aí o Knicks pegou o rebote, pediu timeout, desenharam a jogada ali e conseguiram uma cesta com o Anunoby pegando o rebote, coisa que os Spurs, por alguma razão, tá sempre sofrendo isso. Já foi assim com o OKC, agora nessa final contra o Knicks também tá sendo a mesma coisa. Né? Não tanto nesse último jogo, mas nos outros jogos da série, o Knicks sempre se aproveitando bastante de ponto de segunda chance. Né? Tenta um arremesso, falha, mas o time consegue pegar o rebote ofensivo, trabalhar a bola de novo e ali vai lá e tenta outro arremesso, geralmente acerta. Então assim, é o grande calcanhar de Aquiles, eu acho, do Spurs nessa final tem sido isso daí. E dessa vez foi diferente, o Anunoby foi lá, fez a cesta, aí faltava acho que 1 segundo para acabar o jogo. O Spurs até tentou cobrar um lateral lá pro Castle fazer uma cesta fácil, o Embi fazendo a parede ali pro Castle fazer a cesta fácil, só que o Towns foi e conseguiu dar um desvio lá de leve na bola. Aí o passe do Harper não foi do jeito que ele imaginou, porque por conta desse desvio. E o Knicks se sagrou vencedor desse jogo 4, né? Aí agora a série foi para 3-1. 3-1 pro New York Knicks. A série vai voltar pro Texas, né? O Spurs vai ter o jogo 5 agora nos seus domínios. Só que o Knicks está a uma vitória de ser campeão. Essa é a realidade. Né? Qualquer erro agora é fatal. Não tem mais margem para erro. E nós só vimos isso acontecer uma vez até hoje, né? Que foi o Cavaliers do LeBron lá para cima do Golden State Warriors. Nunca antes disso, nem depois, algum time conseguiu reverter um 3-1 na final. Então assim, o Spurs está numa situação bem delicada. Já não estava numa situação muito boa antes, né? Conseguiu vencer o jogo 3. Aí conseguiu perder esse jogo 4 dessa forma, cara. Eu acho que os caras não têm nem mental para conseguir virar essa série. Acho que depois de abrir 29 pontos e tomar uma virada como tomou, assim, eles têm que ter uma mentalidade muito acima. Muito acima. E assim, eu acho que o único jogador desse time que tem uma mentalidade dessa é o Castle. Porque ele não parece calouro de jeito nenhum. Porque assim, ele não é calouro, né? É segundo-anista. Mas ele tem muita maturidade para a idade dele. Ele é o jogador, era o jogador mais lúcido do Spurs na quadra. Né? Então, tanto que ele matou 2 lances livres no final ali. Né, em meio a todo aquele caos, ele matou 2 lances livres, colocou o Spurs na frente, mas depois aconteceu tudo isso que eu falei. Então assim, eu acho que só o Castle tem esse mental. Não acho que o restante do time vai conseguir acompanhar o mental dele. Eu acho que o Spurs tem capacidade de vencer esse jogo 5, mas depois vai enfrentar o Madison Square Garden de novo. Né? Então, pra mim a série já tá quase que decretada, mas assim, é como eu falei no começo do vídeo.
essa temporada da NBA nós estamos vivendo a história, né? E como eu disse no final do outro vídeo, se tem um time que eu acho que é capaz de reverter, é esse Spurs aí. Mas agora ficou muito mais difícil, né? Vamos ver. Eu não acredito mais. Eu acreditava antes, quando tava 2-0. Mas agora no 3-1, cara, eu não acredito mais não, sinceramente falando. Eu acho que aí ninguém tira mais esse título do Knicks, não. Mas e você, o que você acha? Comenta aí, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, né? De ver se tá inscrito. E é isso, né? Amanhã nós temos o jogo 5. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que o Knicks já vai ser campeão agora. Até mais, galera, com mais conteúdo sobre NBA e sobre Copa do Mundo. Copa do Mundo começou, hein? Copa do Mundo começou.